Olá pessoal, esse vídeo aqui é para iniciar uma série de vídeos que eu pretendo gravar sobre como escrever um bom texto dissertativo argumentativo. A razão de eu querer fazer essa série é porque, primeiro, eu estou com o pé quebrado, então não estou dando aula na escola neste momento, não sei quando vou voltar, né? Tenho aí uns bons dias de atestado. Resta ver se realmente a perícia vai aprovar todos esses dias, mas o fato é que estou em casa. E aí, uma colega, amiga, pediu umas dicas para escrever um texto dissertativo, porque ela se inscreveu para um concurso em que vai exigir esse tipo de texto. E aí depois eu acabei oferecendo a mesma ajuda para outra colega e para o meu cunhado. E aí eu pensei em gravar essas dicas e postar aqui nesse canal. Faz tempo que eu não posto nada, então vou tentar postar aí uma dica por dia sobre esse assunto, né? Como escrever um bom texto dissertativo argumentativo. Serão dicas simples, breves, e cada dia eu vou dar uma dica justamente para que os vídeos não fiquem tão longos. A dica número 1 diz respeito ao primeiro assunto do texto, que é o tema. Então, em uma prova, seja Enem, seja vestibular ou um concurso, como é o caso aí essas três pessoas aí a quem eu estou ajudando no momento, o texto dissertativo já vem com o tema, né? E às vezes esse tema pode assustar, porque vem numa linguagem mais formal, é um texto, é um tema muito elaborado, às vezes até longo, e quando a gente lê, a gente se assusta e já acha que não vai conseguir produzir um texto sobre aquele assunto. Só para citar um exemplo que eu acho bem, que ilustra bem isso, no Enem de 2023, o tema foi sobre o desafio do enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Olha só que tema comprido, né? Parece uma coisa complexa, mas na verdade, quando a gente interpreta bem, não é, né? O tema está falando sobre como as mulheres que cuidam de pessoas não são devidamente valorizadas e como enfrentar esse desafio para que elas recebam a devida valorização. Então não é um assunto tão difícil, mas o tema assusta. Então, a primeira dica sobre esse assunto do tema é: procure interpretar o tema, né? Então, você leu ali, parece difícil, mas veja, tente simplificar o que está escrito nesse tema, né? Provavelmente não é tão difícil quanto parece. E ainda dentro desse assunto, as provas sempre trazem textos de apoio. Então, se você não domina aquele assunto, mesmo que realmente seja um assunto difícil, dê atenção aos textos de apoio. E aí eu lembro também novamente, teve um ano em que a prova do Enem tinha um tema, até minha esposa fez o Enem nesse ano, que foi sobre os algoritmos. Não lembro exatamente o tema, mas falava sobre como os algoritmos podem violar a privacidade do internauta, né, da pessoa que navega na internet. Então, era um assunto que ela não dominava, ela não tinha pensado na possibilidade de esse assunto cair na redação. Mas os textos de apoio ajudaram ela a escrever a redação. Quando ela leu os textos de apoio, ela conseguiu entender bem do que se tratava aquele tema. Então, esse também é um ponto interessante de darmos atenção, né? Geralmente, os textos de apoio auxiliam muito para entender o tema. Mas, nesse ponto, uma palavra de cautela.
não use o texto de apoio como citações para o seu texto, né? Não é esse o objetivo do texto de apoio. O texto de apoio é para que você veja as linhas de argumento que você pode seguir no seu texto, né? Então, você vai ter ali algumas ideias de caminhos que você pode seguir para argumentar sobre o tema proposto, tá? Então, não use ele para citar partes dele na sua redação. Então, se você fizer bom uso dos textos de apoio, procurar interpretar bem o tema, provavelmente, né? Se você também mantiver a calma, você vai conseguir fazer conexões daquele assunto do tema com o seu repertório. E aí vai conseguir pensar em argumentos, em citações, né, em coisas com as quais você pode ligar o tema, que já façam parte do seu próprio repertório. Tá bom? Então essa é a dica de hoje sobre não se assustar com o tema. Espero ter sido de ajuda. Se tudo der certo, amanhã eu já posto um segundo vídeo com a dica número 2 para a escrita de um bom texto dissertativo argumentativo. Abraço!